Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, a disciplina de Legislação Federal e Normas Especiais. Esse bloco é decisivo porque reúne normas que descrevem diretamente o dia a dia do profissional de segurança pública, improbidade e ética do agente, tortura, Estatuto das Guardas Municipais, trânsito e crime de trânsito, proteção de crianças e adolescentes e de idosos, uso da força e instrumentos de menor potencial ofensivo, contravenções penais, nome social e identidade de gênero, crimes de racismo e preconceito e a Política Nacional de Segurança Pública com o SUS. Vou organizar a aula em partes, sempre com foco no que cai em prova. Conceitos, finalidades, pontos-chave e pegadinhas clássicas. Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/1992. A Lei de Improbidade Administrativa trata de condutas ilícitas graves praticadas por agentes públicos e por particulares que se relacionem com o poder público, que violam a probidade, ou seja, a integridade e honestidade na administração. Em concurso, o que você precisa entender é que improbidade não é qualquer erro ou irregularidade. Ela é uma categoria mais grave, com consequências civis e políticas, como perda do cargo, suspensão de direitos políticos, multa e proibição de contratar com o poder público, conforme o caso e a decisão judicial. Um ponto essencial: a Lei de Improbidade foi profundamente alterada pela Lei 14.230/2021. Muitas bancas já cobram essa atualização. O núcleo da mudança é reforçar a exigência de dolo para a configuração de improbidade, ou seja, intenção consciente de praticar o ato ímprobo. A simples culpa, como negligência sem intenção, não basta, como regra geral, para a condenação por improbidade. Isso não significa que erro fica impune. Pode haver responsabilidade administrativa, civil e até penal dependendo do caso, mas improbidade exige requisitos mais estritos. A lei organiza atos de improbidade em blocos como enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação a princípios. Enriquecimento ilícito é quando o agente obtém vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, como receber propina. Dano ao erário é prejuízo aos cofres públicos por conduta dolosa, como desvio ou fraude em pagamento. Violação a princípios envolve condutas que atentem contra a legalidade, impessoalidade e moralidade, mas a cobrança aqui é mais cautelosa após a reforma. Não é qualquer falha administrativa, é conduta tipificada e dolosa com gravidade. Para a Guarda Municipal, o recado é simples: integridade é obrigação. Favorecimento, recebimento de vantagem, uso do cargo para benefício, sumir com ocorrência, agir por interesse pessoal, tudo isso pode gerar responsabilização. Tortura. Lei 9.455/1997. A Lei 9.455/1997 define o crime de tortura e é central em concursos de segurança. Tortura não é excesso de força genérico, é conduta específica, com finalidade, como obter confissão, informação, declaração, provocar ação ou omissão de natureza criminosa, aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, ou por discriminação. A tortura envolve violência ou grave ameaça e causa sofrimento físico ou mental. Em prova, um ponto forte é que tortura é crime gravíssimo e é proibida em qualquer circunstância. Não existe justificativa, nem caso excepcional, nem crime hediondo do outro lado que autorize tortura. Além disso, a lei pune não apenas quem pratica diretamente, mas também quem se omite quando tinha dever de impedir ou apurar, em certas situações. A lei também trata de aumento de pena e consequências quando a tortura resulta em lesão grave ou morte. Outro ponto importante é que, quando o autor é agente público, há agravamento e também efeitos como perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício, conforme o caso e a sentença. Para concurso, o que cai é o conceito e a ideia de que tortura inclui sofrimento mental, não só físico, e que humilhação e métodos psicológicos podem entrar na discussão dependendo do contexto e da finalidade. O padrão correto em segurança pública é o uso proporcional da força, respeito à integridade e atuação com registro e legalidade. Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 3.022/2014, Decreto 11.841/2023. A Lei 13.022/2014 é a lei mais importante para o cargo, porque estabelece normas gerais para as guardas municipais.
Ela define a Guarda Municipal como instituição de caráter civil, uniformizada e armada conforme legislação, destinada à proteção municipal preventiva e orientada pelos princípios do Estado Democrático de Direito. A banca cobra muito a finalidade e os princípios. A lei reforça que a Guarda Municipal atua na proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, e pode atuar também de forma integrada com órgão de segurança pública dentro de cooperação. Ela estabelece competências como zelar por bens, prevenir e inibir infrações e atos que atentem contra serviços e patrimônio, colaborar na segurança de eventos e no ordenamento urbano, atuar em ações de proteção à população em situações de calamidade e desastres, auxiliar na segurança escolar, entre outras atribuições previstas na lei e na legislação municipal. O ponto de prova é: a Guarda Municipal não é Polícia Militar Municipal, nem substitui Polícia Civil. Ela é força municipal com missão preventiva, patrimonial e comunitária, integrada ao sistema de segurança conforme o artigo 144 da Constituição e legislação infraconstitucional. Outro núcleo do Estatuto é o conjunto de princípios mínimos de atuação. Aparecem direitos humanos como base, preservação da vida, patrulhamento preventivo, uso progressivo da força, respeito à legalidade e proporcionalidade. Em prova, isso aparece como qual postura é compatível com a lei. Sempre é que prioriza a prevenção, respeito, proporcionalidade e registro. O Decreto Federal número 11.841/2023 aparece para detalhar e regulamentar aspectos, especialmente ligados a diretrizes nacionais, integração, formação e parâmetros. Em concursos, quando aparece decreto, a banca costuma cobrar a ideia de que ele complementa a lei, detalha e orienta a execução, e que a guarda deve seguir padrões de capacitação, disciplina e integração com o Sistema Nacional de Segurança. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, Crimes de Trânsito, Direção Defensiva e Primeiros Socorros. O CTB organiza regras de circulação, infrações e crimes de trânsito. Para a prova de Guarda Municipal, cai o básico, princípios de segurança viária, condutas proibidas, responsabilidades e crimes mais comuns. A banca pode cobrar que trânsito seguro é dever de todos e que a gestão e fiscalização são essenciais para reduzir mortes e lesões, que são problema de saúde pública. Crimes de trânsito envolvem, de forma geral, condutas mais graves, como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo, dirigir sob influência de álcool ou drogas quando caracterizado crime conforme regras, fuga do local do acidente para evitar responsabilidade e outras figuras típicas. A prova pode cobrar diferenciação entre infração administrativa e crime. Uma conduta pode ser infração e também crime, dependendo do resultado e do enquadramento. Direção defensiva é um conjunto de práticas para prevenir acidentes, manter distância segura, respeitar limites de velocidade, atenção ao ponto cego, antecipar risco, dirigir com prudência em chuva e neblina, evitar ultrapassagens perigosas, usar sinalização corretamente e nunca dirigir sob efeito de álcool. A banca cobra conceitos de prevenção. Primeiros socorros em contexto de trânsito também aparecem. Acionar socorro, sinalizar o local, proteger vítimas, não mover vítima com suspeita de coluna, controlar sangramento, manter vias aéreas e esperar equipe especializada. O mais cobrado é o princípio. Primeiro proteja a cena para evitar novos acidentes, depois preste socorro dentro dos limites, sem causar dano adicional. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990. O ECA é uma norma fundamental na área de segurança, porque crianças e adolescentes são sujeitos de direitos que têm prioridade absoluta. A prova cobra conceitos como proteção integral, prioridade, dever da família, sociedade e Estado, e a necessidade de tratamento adequado e não violento. Em ocorrências com menores, o agente deve respeitar direitos, evitar exposição, acionar responsáveis com conselho tutelar conforme protocolos e garantir encaminhamentos corretos. A banca também cobra noções de atos infracionais, medidas socioeducativas e deveres de proteção contra violência e exploração, especialmente violência sexual, trabalho infantil e negligência. Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso garante direitos de pessoas com 60 anos ou mais, com foco em dignidade, prioridade no atendimento, proteção contra violência, negligência e discriminação. Para a prova,
O que cai é a lógica. Idoso é grupo vulnerável. Exige atendimento prioritário e proteção. Em ocorrências, deve-se observar sinais de maus-tratos, abandono, violência patrimonial e psicológica e garantir encaminhamento e registro. A lei prevê punições para condutas contra idoso e reforça dever de proteção do poder público. Uso da força e instrumentos de menor potencial ofensivo. Lei 3.060/2014, Decreto 12.341/2024. A Lei 13.060/2014 disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. O núcleo é o uso progressivo e proporcional da força. Isso significa que a força deve ser usada apenas quando necessário, no nível mínimo suficiente para controlar a situação e garantir segurança, e com redução de danos. Instrumentos menos letais, como spray, bastão e outros autorizados, têm a finalidade de oferecer alternativas ao uso letal e reduzir risco de morte, mas isso não autoriza o uso indiscriminado. A lei e regulamentos orientam treinamento, protocolos, registro de uso, prestação de contas e assistência em caso de lesões. O Decreto 12.341/2024 reforça diretrizes, padroniza aspectos de emprego da força e de instrumentos, trazendo orientações atualizadas. Em prova, o que cai é: o uso da força tem princípios, deve ser escalonado, proporcional, com objetivo legítimo e deve ser registrado e fiscalizado. A banca também pode cobrar situações proibidas, como o uso como punição, uso para humilhar, ou emprego inadequado em pessoas vulneráveis sem necessidade, além de dever de prestar socorro quando há lesão. Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688/1941. Contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo, historicamente previstas, como perturbação do sossego, vias de fato, jogos de azar, vadiagem em versões antigas e outras condutas. Em concurso de guarda, contravenções aparecem porque muitas ocorrências urbanas são de perturbação, desordem e conflitos de convivência. A banca pode cobrar o conceito de contravenção como infração menos grave do que crime, mas ainda punível, e pode cobrar exemplos típicos de condutas relacionadas à ordem pública e tranquilidade. Nome social e identidade de gênero. Decreto 8.727/2016. O Decreto 8.727/2016 trata do uso do nome social e do reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Mesmo sendo norma federal para a administração federal, ela é cobrada em concursos como referência de boas práticas, respeito à dignidade e à não discriminação. O núcleo é: órgãos públicos devem permitir o uso do nome social em registros, cadastros, atendimento, conforme regras. Para o agente de segurança, o ponto é atendimento respeitoso, tratar a pessoa pelo nome social, evitar constrangimento e agir com profissionalismo, independentemente de opinião pessoal, porque o Estado é impessoal e deve respeitar a dignidade. Crimes de racismo e preconceito. Lei 7.716/1989. A Lei 7.716/1989 define crimes resultantes de preconceito de raça ou cor e foi ampliada ao longo do tempo para abranger discriminações em diversas situações. O núcleo é punir condutas discriminatórias que negam acesso, recusam atendimento ou impedem direitos por motivo racial e também outras formas de discriminação tipificadas. Em prova, é comum cair a diferença entre racismo como crime mais amplo, que envolve discriminação estruturada e condutas tipificadas, e injúria racial, que é ofensa dirigida a alguém com elementos raciais, que historicamente esteve no Código Penal e passou por mudanças relevantes em tratamento e gravidade. O que o candidato precisa saber é que discriminação racial é grave e o Estado deve combater, e que o agente público deve atuar sem discriminação e deve registrar e encaminhar corretamente ocorrência de racismo e preconceito, garantindo proteção à vítima. SUS e Política Nacional de Segurança Pública, Lei 13.675/2018. A Lei 13.675/2018 é muito importante porque cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUS. O objetivo do SUS é integrar órgãos de segurança pública, padronizar diretrizes, compartilhar informações, definir governança, promover cooperação e aumentar a eficiência no combate à violência e na prevenção. Para a prova,
O essencial é entender que segurança pública não se resolve com ação isolada. Ela exige integração entre União, estados e municípios e entre polícias, guardas, órgãos de perícia, sistema prisional, defesa civil e políticas sociais. A lei estabelece princípios, diretrizes e objetivos, como prevenção, proteção da vida, atuação integrada, respeito aos direitos humanos, transparência, eficiência, valorização dos profissionais de segurança, formação e capacitação, e controle e avaliação de resultados. Para a Guarda Municipal, isso significa que a Guarda faz parte do ecossistema de segurança e deve atuar integrada, principalmente em prevenção, proteção de bens públicos, patrulhamento comunitário, apoio a políticas urbanas e ações conjuntas. A banca pode cobrar que o SUS busque a integração operacional e também compartilhamento de dados e padronização de procedimentos dentro de limites de competência. Como esse bloco cai na prova? A banca costuma cobrar de 3 maneiras. Primeiro, por conceitos. O que é improbidade? O que é tortura? O que prevê o Estatuto das Guardas? O que é o SUS? O que é o uso progressivo da força? Segundo, por diferenças. Posse versus porte de arma. Crime versus contravenção. Infração de trânsito versus crime de trânsito, direitos de crianças e idosos em atendimento, racismo versus outras ofensas discriminatórias. Terceiro, por casos práticos. Qual conduta é correta diante de criança em risco, idoso vítima de violência, abordagem com pessoa trans, ocorrência de racismo, uso de instrumento de menor potencial ofensivo e situação de possível abuso de autoridade. Se você guardar o mapa principal, você consegue resolver quase tudo. Improbidade é integridade e responsabilidade do agente. Tortura é proibida sempre e é crime gravíssimo. Estatuto das Guardas define missão municipal preventiva e princípios. CTB traz regras e crimes e exige direção defensiva e socorro. ECA e Estatuto do Idoso reforçam proteção e prioridade. Lei 13.060 e Decreto reforçam o uso proporcional e progressivo da força e registro. Contravenções cobrem conflitos urbanos comuns. Nome social é respeito e dignidade no atendimento. Lei 7.716 combate racismo e discriminação. E Lei 13.675 organiza integração e política nacional de segurança via SUS. Esse é o núcleo que te dá pontuação alta nesse bloco.